Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Denúncias de prática de suborno e pagamento de propinas a agentes públicos do governo do PSDB e lideranças do partido já estão no Supremo Tribunal Federal. Para falar sobre as origens e efeitos dessas acusações contra nomes do PSDB nesse ano eleitoral, hoje recebemos José Aníbal, que é o secretário de Energia do Estado de São Paulo. Muito obrigada, secretário, por estar conosco. E desde o começo, o PSDB reagiu fortemente contra essas denúncias que não são novas. Elas já vêm há algum tempo, elas sumiram e agora voltaram com tudo nessa história do chamado cartel do metrô e CPTM. A reação do PSDB é que os documentos que foram apresentados são documentos falsificados, que nos originais não há qualquer citação de nomes de agentes públicos ou lideranças do PSDB. O senhor pode explicar isso? Posso. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Olha, Maria Lídia, eu até trouxe aqui uma coisa mais recente, que é uma entrevista na revista América Economia, do vice-presidente, diretor jurídico da Siemens. Ele diz aqui, textual, ele diz, não conseguiram encontrar evidência de nada. Uma das promotoras, não vou citar o nome, mas enfim, deixou muito claro que na época, esse indivíduo, que é um delator falsário que tem aí na praça, que foi diretor da Siemens, esse indivíduo apareceu lá com a promotora, acompanhado pelos deputados do PT, esse é o diretor jurídico da Siemens agora, dizendo que tinha prova, mas na hora de negociar a delação premiada não tinha nada, aí desistiram. Depois, o que aconteceu é que forjaram um documento anônimo, que não tinha assinatura, e que o ministro, candidamente, ministro da Justiça, na Câmara dos Deputados, em dezembro, eu inclusive voltei a assumir meu mandato para inquirir o ministro, ele disse que o deputado Simão Pedro chegou para ele com um pedaço de papel, que tinha nomes de pessoas, não tinha assinatura, e ele julgou procedente encaminhar aquilo para o processo. Que isso aconteceu em maio, junho, e que foi ele que encaminhou aquilo para a Polícia Federal. A Polícia Federal, num primeiro momento, quando o documento apareceu, disse que quem encaminhou foi o CAD. Tudo história, tudo lorota. O documento é falso, foi totalmente desmoralizado. Esse delator é um sujeito que está na mão do PT, está em notória relação com esse Simão Pedro, pediu proteção a eles no sentido de ter um emprego qualificado, um emprego na Vale, etc. E como foi desqualificado esse documento anônimo, né? Imagina, o ministro da Justiça pega um documento anônimo, nós até perguntamos, por que o senhor não registrou que recebeu o documento? Porque não fazia sentido, porque lá no Ministério vaza tudo, então eu preferi não pegar. Sintomaticamente, esse documento anônimo, ele foi tornado público 5 dias depois da prisão dos mensaleiros. Ele estava com ele desde maio. Quer dizer, isso é que justifica o PSDB estar dizendo que tem um esquema por trás? Claro, e depois esse delator foi reinquirido e foi dito a ele que ele tinha que mencionar nomes. Aí mencionou o nome de alguns de nós. O fato é que isso agora está no Supremo. O delator mencionou. O CAD apresentou provas? Não, o CAD não fala nada, não falou nada. Por quê? Corre o em sigilo? Juiz corre em sigilo. Dizem eles que correm em sigilo, mas toda vez que tem interesse eles vazam. Vaza pelo CAD, vaza por algum lugar. O juiz que analisou toda essa papelada aqui encaminhou para o Supremo porque o delegado da Polícia Federal insistiu para que encaminhar, mas o juiz diz textualmente, quando ele encaminhou, é textual, afirma que os elementos obtidos pela autoridade policial, portanto, esse delegado da Polícia Federal, até o momento, são fragilíssimos em relação às autoridades. E a procuradora que aqui em São Paulo, esse? O doutor Cavalli, e a procuradora de São Paulo, a mesma coisa. Mas encaminharam porque o delegado da Polícia Federal julgou que a palavra de um delator, um delinquente, eu estou processando, estou interpelando, tinha fé pública. Bom, mas agora o Supremo Tribunal Federal vai se manifestar. Para nós é o que é importante. E mais importante que isso, é que o inquérito, a apuração,
para ver se teve cartel, se desse cartel decorreram crimes ou desvio de dinheiro público. Isso é que nós temos todo o interesse. Pagamento de propina. O interesse é que se apure isso. Agora, secretário, tem um detalhe. O Jornal da Gazeta recebeu o líder do PT na Assembleia Legislativa, o deputado Luiz Cláudio Marcolino, que tentou colher as assinaturas para encaminhar o requerimento de instalação de uma CPI na Assembleia Legislativa para fazer a investigação costumeira do Parlamento, do Legislativo. E o que ele disse aqui é que é diferente a atitude dos parlamentares do PSDB com aquilo que o próprio governador Alckmin tem dito do interesse que ele tem nas investigações, na agilização desse processo que já vem de tão longe e que interessa muito ao Estado realmente que se apure, diz Alckmin, até para ressarcir o Estado, se esse desvio de dinheiro houve. A indagação é a seguinte: por que os deputados do PSDB na Assembleia Legislativa não assinam o requerimento para a instalação dessa CPI? Não interessa ao PSDB essa CPI? Eu já falei com os deputados do PSDB, o que eles me dizem é o seguinte: secretário, tem o Ministério Público nisso, tem o CAD nisso, tem a Polícia Federal nisso. O que falta para aumentar essa investigação, melhorar, acelerar essa investigação? Tem que acelerar, ela está muito lenta e não é a CPI que vai fazer isso. CPI é palanque político para o PT. Vamos dizer as coisas como elas são. Sim, mas o PSDB já requeriu muitas CPIs em outros momentos para outros assuntos. Na política, tem CPIs que se tornam tão óbvias que mesmo as bases de sustentação de governo, seja ele de oposição, né, seja que governo for, assinam. Esta, todo mundo reconhece que ela está sendo muito bem encaminhada à apuração. Ela precisa de agilidade, ela precisa de presteza, senão vai prescrever alguns desses crimes. Por isso nós temos interesse que ande rápido. Só para concluir, na verdade, o PSDB está há 19 anos governando São Paulo. E, reiteradamente, por 5 vezes já, a população renovou a confiança no PSDB. O PT é um partido que hoje não vive sem poder. É uma alucinação, eles fazem qualquer coisa. Eles já fizeram o dossiê dos aloprados para comprar dossiê contra o governador, o Serra, candidato, enfim. Eles já fizeram dossiês de toda natureza, fizeram mais um agora, este é mais um. E logo, logo vai ficar muito claro. Mas, secretário, o senhor havia dito que, por essas razões todas que o senhor está expondo aqui, que moveria uma ação judicial, tanto contra o secretário de Haddad, o deputado Simão Pedro, como contra o próprio ministro José Eduardo Cardoso da Justiça. O senhor entrou na Justiça? Estou interpelando os dois. Não sei se eles já está formalizada essa ação? Já faz mais de um mês. Eu não sei se eles conseguiram, o oficial de justiça já conseguiu citar. Essa semana eu perguntei se tinham conseguido citar esse tal de Everton, que é um delinquente cidadão. Esse é bandido. Mas não conseguiu citar nem o ministro e nem o secretário? Até essa semana, segunda-feira, quando eu falei com o meu advogado, disse não conseguimos fazer a citação ainda. Aliás, ele me disse que em um dos casos não tinha nem o oficial de justiça designado ainda. Eu pedi, olha, vamos pressionar isso, acelere isso. E eles entraram com ação judicial contra o senhor, como eles disseram que iam fazer? O ministro entrou e o senhor foi citado? E o Procurador-Geral da República hoje mandou tirar isso da Procuradoria-Geral da República. Não faz sentido. Isso vai para a Justiça Comum. O fato é o seguinte, Maria Lídia, eu vou levar isso adiante para mostrar que realmente é mais uma farsa, é mais um dossiê aloprado. E o que eu quero dizer que é relevante, eu vi a entrevista desse rapaz, o Marcolino aqui, o líder do PT, deputado. Ele diz que, em função do que foi desviado, 1 milhão de pessoas em São Paulo ainda estão sem metrô. Okay. Isso é um blefe. São Paulo está construindo hoje dezenas de quilômetros de metrô, de veículo leve sobre trilho, o maior investimento público do Brasil feito em mobilidade urbana. Isso deixa essa gente muito ansiosa, muito desesperada para encontrar algum modo de tentar inviabilizar a renovação da confiança. Mas ela vai acontecer. O senhor é candidato esse ano? Eu ainda não decidi. Rapidamente. Não, é candidato? Eu ainda não decidi. Ainda não decidi. É muito provável que eu seja, mas eu ainda não decidi é o quê. Muito obrigada, secretário. Obrigado a você. Uma boa noite.